Vamos ver como estamos. Hum, Tudo bem? Vamos. Muito bem. Bom, hoje eu trouxe para vocês, eh, continuando na nossa revisão do Enem, Dia de Muertos. Interessante. Então, aqui nós vamos ver como o mexicano vê essa festa, tá? Interessante. Sabe que o Enem cobra isso, cultura. Então, nós vamos estudar um pouquinho do Peru, do Chile, do Uruguai, tá? Interessante. Vocês vão aqui que é diferente. E para nós, como pessoas, né, precisamos disso. Respeitar, conhecer culturas diferentes da nossa e respeitar, tá? Então, vamos compartilhar. Aqui. Muito bem. Uhum. Vamos estar gravando. Tá gravando. Uhum. Então, vamos para cima, vamos lá. Isso. Estão vendo aqui a foto, né? Eles se pintam. Ele vai falar que o mexicano tem um orgulho dessa festa, que é diferente, né? Esse Dia de Finados, que é em todo mundo, né? Comemora, né? Na verdade, a gente fica triste. Eu, por exemplo, né? O dia é chuvoso, né? Melancólico. Então, para eles é uma alegria. E vamos fazer por que essa alegria para eles. Muito bem. Dia dos Mortos. De onde vem a especial relação do México com a morte? Só um minutinho. Isso. Uhum. Corresponsal de BBC New Mundos em México, 1º de novembro, ou seja, fresquinho isto. Vamos lá. O culto à vida, se de verdade é profundo e total, é também culto à morte. Ambas são inseparáveis. Uma civilização que nega a morte acaba por negar a vida. Poucas frases como esta de Octavio Paz, mexicano, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, define melhor a postura que os mexicanos mantêm perante a morte, se antes, perante, tá? E de que se gabam, que presumem, se gabam com tremendo orgulho cada ano no Dia dos Mortos. Enquanto, lembra, enquanto em boa parte do planeta, essa data, está marcada pela tristeza e as lágrimas. No México, ela se rodeia com halo aqui, uma auréola. Aqui, ó. Auréola. 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 Ela se
se rodeia com auréola de festa e cor, de celebração à vida, reencontro com os defuntos que acreditam que voltam para nosso mundo por um dia. E lejos, aqui ao longe de perder força com o passar dos anos, essa particular maneira de celebrar o Dia dos Mortos vai passando de geração em geração, como o caso de Gabriela Lune, que eu já não vejo já, uma jovem de Ciudad de México que assumiu essa tradição depois a perda da sua avó materna. Então, a avó fazia o altar e, como ela já foi embora, a neta vai continuar homenageando os mortos e também honor para ela também, né? Tributo para ela. Né? Ela colocava um altar gigante. Assim, quando ela foi embora, né, eu assumo a tradição que ela me ensinou e dedicou a oferenda a cada ano. Para mim, é uma forma de não perder um costume no que eu sinto que os que não estão me acompanham, diz BBC Mundo. Sem dúvida, né? Sem dúvida, gera uma identidade para nós, os mexicanos, porque muito núcleo, ou seja, no centro, né? Porque no centro dessa prática se encontra nosso código principal, que seria o qual? A família. Assegura essa artista do modelado de lã. Então, vamos ver aqui como ela construiu o altar com lã. Essa aqui. Essa aqui. A pandemia Covid-19 limita essa festa às tradicionais visitas aos cemitérios e panteões. Vocês não sabem o que é panteão? Sepulcros. Tá? Panteões. Em português é uma coisa, tá? De México, por parte de familiares que cada ano compartilham com quem, tá vendo aqui quem? Coloca para vocês. Que quem que já não está. Só comida e suas músicas favoritas. E também impedirá, mas não vai acontecer, os clássicos desfiles onde a Catrina, que é uma caveira, né, um esqueleto, né, a ícona, um símbolo, né, caveira sorriente, que sorri, popularizada por Diego Rivera. Era seu maior símbolo. Diego Rivera foi casado com Frida Kahlo. Nós estudamos Frida Kahlo, né? Vocês estudaram com a Consuelo? Desculpa, de artes, né? Não sei se é Consuelo ou Sofia. Então, aqui, ó. É Gabriela que está falando. Gabriela começou a colocar cada ano seu altar de mortos, depois traz o falecimento da sua avó materna. Aí fala, sem dúvida, o Dia dos Mortos no México está cheio de misticismo que provoca curiosidade e fascinação a partes iguais do mundo, em todo lugar, né? Embora, aunque, também confunde a quem custa compreender
essa posição dos mexicanos perante a morte. Estamos vendo aqui uma foto do cemitério. Estão vendo como está toda iluminada, com velas, flores. Essa flor aqui, que nós vamos falar já já, que ela é um símbolo. Ela é a principal. Não pode faltar. Que nós estamos falando aqui, ó, dia da celebração, não da tristeza. Dia da celebração e não da tristeza. As luzes, cores, música e comida favorita dos falecidos inundam cada ano os cemitérios do México. Para entender a origem dessa relação, há que retroceder até, lembra, até a Mesoamérica, que faz milhares de anos, alguns dos povoados, alguns dos povos originários organizavam festas para guiar os seus mortos no seu percurso, caminho, né? Ao Mictlán. Mictlán, o que significa? Significa inframundo da mitologia mexicana. Mictlán, inframundo. Outros colocavam com oferendas para recordar, lembrar os mortos, e se colocavam crânios, como símbolo da morte e o renascimento. Segundo uma antiga lenda, Quetzalcoatl, que seria o Deus, em forma de serpente cheia de plumas, desceu para o inframundo, Mictlán, e depositou seu sêmen sobre uns huesos, né? Coloquei para vocês aí, ó, moídos para dar vida ao ser humano, pelo que para eles, para esses povos, os restos dos ossos simbolizavam, de certo modo, a semente da vida. Tudo bem? Foi rápido. Isso. Porque, sem dúvida alguma, porque sem lugar a dúvidas, ou seja, não há dúvida nenhuma, se havia uma mensagem central se havia uma mensagem central nas comemorações em direção aqui, ó, gente, uma preposição, coloquei para vocês aqui, ó, em direção aos mortos, era a crença de que as almas acabavam por voltar ao mundo dos vivos. Assim, por que associar o Dia dos Mortos com a tristeza, se, segundo a cosmovisão indígena, é precisamente o dia que foram, né, de nosso lado, vem nos visitar. Vamos lá e vem para cá. E aqui nós temos uma foto de pão muerto. Falando o que é pão muerto. Um pão que aqui simula um osso aqui em cima. Aqui fala: os mexicanos esperam ansiosos essa época do ano para desfrutar do tradicional pão muerto, que simula ter ossos aqui, ó, na parte de cima do pão. Legal isso. Para eles, a morte não é outra coisa que um símbolo da vida
que representa no altar oferecido aos defuntos. Milhares de anos depois, milhões de lares mexicanos seguem colocando com muito sumo, né? Muito carinho e detalhes seus altares, no que se combinam multitude de símbolos, comida, papel picado e fotos de pessoas falecidas. É precisamente essa recordação de quem que já não estão, o que permite, junto à ajuda das velas, as cheirosas flores, cempasúchil, já vamos falar já, vou mostrar para vocês a foto, essas flores, que a alma dos defuntos encontra um caminho, né, para casa, para conviver com a família e desfrutar dos alimentos dispostos nos altares em sua honra. Vai falar. Qual é a origem e o significado da flor cempasúchil, a rainha dos altares dos mortos no México? Aí nós vamos ver uma foto já já. É uma grande festa, quizás, em português com C cedilha, sinônimo que eu coloquei para vocês, talvez, se lembra que talvez em espanhol é separado, quizás e talvez separados são sinônimos, é comparado, equiparável, né? Comparado com o Natal, Navidad é Natal, da Europa. É festa porque essa recordação dos mortos que voltam, inclusive a lenda sobre famílias que não colocam oferenda para seus mortos e esses mortos voltam para recordar para eles que façam isso. Diz, presente, né? Devo dizer, Andrés Medina, do Instituto de Pesquisadores Antropológicas da Universidade. A influência espanhola. Vamos ver aqui como é que é. Tá vendo o boneco grande aqui, ó? A influência espanhola. Mas a chegada dos espanhóis no México influenciou radicalmente na celebração do seu Dia dos Mortos. Por exemplo, foram eles os que fizeram coincidir a festa dos mortos dos indígenas, que durava 2 meses, gente, 2 meses, com a celebração católica do Dia dos Santos e os fiéis defuntos. Então, primeiro de novembro, é homenagem para as crianças. E o segundo, para adultos. Olha o tanto de gente aqui na rua. Embora, lembram que, conjunção, embora o Dia dos Mortos no México se concentra totalmente no dia 1 e 2 de novembro, as celebrações tradicionais se prolongavam por 2 meses. Na atualidade, o Dia dos Mortos mexicano é resultado de uma mistura dessas duas culturas, de tradições pré-colombina e católica. Embora a julgar, vamos colocar para vocês aqui, julgar, vou colocar para vocês aqui. Julgar, embora
né, julgar pelo diferente que são hoje em dia essas celebrações em México e Espanha, pareceria que a primeira cultura pesou mais que a segunda, ou seja, a primeira foi a pré-colombina, né? Mas o escritor e antropólogo Claudio Lomnitz, uma das razões que o processo de modernização dos rituais sobre a morte que acontece na Europa e parte da América desde o século XIX não teve muito efeito no México. Por quê? Porque já se aproximava, lembra cerca, é próximo, então aproximava o final da época colonial. Como eu falei para vocês, ó, no Uruguai é como o Brasil. A gente vai no cemitério, a gente leva flores, limpa, né? O túmulo, né? Mas assim, a gente fica triste. Mas o mexicano não. Ele vai lá, leva flores, leva comida que o defunto gostava, música, né? Ele quer se aproximar com ele, né? Ele quer ter uma coisa, uma mágica, né? Como fala, uma mágica de estar com ele, uma sensação que eles têm. Eu acho muito diferente seria a palavra. Legal isso. Que se aproximava ao final da sua etapa colonial. Espanha já entrava na guerra com a Europa, por isso. Ó. E a coroa tinha problemas financeiros como para preocupar-se com isso, ou seja, do México, né? Essas festas assim, né? Ele diz, BBC Mundo, o autor de Ideias da Morte no México. E aqui a flor, né? Que nós falamos para vocês. Ó. Além do México, a presença da igreja, sobretudo no século XIX, mas também antes era menos que na Espanha, pelo qual o culto popular pôde florescer mais ao estar menos dominado pelo clero. A igreja, né? Acrescenta. E aqui a flor Cempasúchil não pode faltar nos altares dos mortos no México. Essa postura perante a celebração continuou ainda, lembra com acento, ainda advérbio, depois da independência do México. Inclusive, os liberais, como Benito Juárez eram muito anticlericais, não gostavam do clero, e contrários a esses rituais que consideravam supersticiosos. Acabaram por aceitar essa celebração, dizendo que é uma festa popular nacional e evitando sua associação tão próxima, lembra? Próxima com a igreja, diz o especialista. Esperto não é esperto, não, especialista. O inédito da celebração mexicana. O que é inédito do México, essa festa? Algumas dessas tradições não são, no entanto, lembra de conjunção adversativa? Algumas das tradições não são, no entanto, exclusivas do México. Algumas também podem encontrar dos Dias dos Mortos em lugares de Bolívia, Peru, Colômbia ou parte Centroamérica, um pouquinho de Argentina, e entre outros.
O que se faz, o único caso do México, é como ela nacionalizou com orgulho essa costume como símbolo do país. E aqui nós temos uma pintura de Diego Rivera, e aqui está mostrando para vocês Catrina. Isso é Catrina. Embora Catrina, essa aqui, foi mundialmente popularizada por Diego Rivera, origem dessa personagem em La Calavera, ou Caveira, né? Garbacena, uma figura criada pelo caricaturista José Guadalupe Posada. Posada ficou mais bonita, tem uma cintura, né, mais estilosa, mas é Catrina mesmo. Entre países, em outros países, são costumes folclóricas, ou podem se ver como algo passado de moda. Durante anos se inibiu a celebração de mortos por considerá-la não moderna ou contrária aos valores liberais, ou contrária aos valores liberais, diz Lomintz. Em troca, só um minutinho, alguém está falando comigo? Uhum. Em troca, no México, a festa cresceu enormemente. Só que houve uma elaboração cultural disso como algo que refletisse o espírito coletivo nacional. É único nisso. Esse nacionalismo foi mais exaltado, né? A partir de um episódio clave, né? Chave na história do país. Seria qual? Revolução Mexicana. Aí nós falamos aqui Frida, Diego, nessa Revolução Mexicana. Lutar, né? A partir da tradição dos povos, chegou a promoção de um governo com vontade, afã, português também é a mesma coisa, com vontade de reproduzir um discurso nacionalista muito forte. Opina Medina, quem celebra, que continua comemorando esse dia, embora lamenta que parte da população não conheça realmente o seu significado. Aí vai explicar o que é Catrina, naquela esqueleto lá que vimos, de Diego. De onde vem a popular caveira que se usa no México para celebrar o Dia dos Mortos? No dia das crianças mortas, que eu falei 1º de novembro, né? São as crianças. Então, no dia das crianças mortas, 1º de novembro, há lugar onde grupos de crianças vão de casa em casa pedindo sua calaverita como oferenda. São crânios, são doces, né? São doces em forma de um crânio que são oferecidos para as crianças. Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas, as crianças falam assim, ó, doces ou travessuras. Parecida, né? Eles tiraram daqui, viu?
representam esses crânios, né, pequenininhos, esses doces, eles representam esses meninos mortos que regressam para esses dias. Embora, talvez, lembra, sabe? Embora talvez nem saibam, e para que as pessoas, porque as pessoas perderam essa ideia, né? Esqueceram disso. Por isso que fala que acha que lamenta, porque que as pessoas esqueceram disso, né? Comemora a festa, mas não sabe por que comemora, entendeu? O que o que reflete isso nos mexicanos? Para Lominsi, essa visão perante a morte, lembra antes, perante a morte, reflete a estreita relação dos mexicanos com seus defuntos. Não com a morte em geral, mas sim com seus falecidos, seus mortos. Ressalta, subraia, ressalta. E, por outro lado, acredita que põe de manifesto uma sensibilidade e um sentido de humor macabro muito especial. Que o país mostra, por exemplo, a hora de utilizar a morte para fazer críticas políticas sociais através dos textos conhecidos como calaveritas literárias. E aqui nós vamos explicar o que significa isso, né? Então, Dia dos Mortos, lembra que com acento, uma pergunta indireta, tá? Que são os calaveras literárias e por que são tão populares no México? Vai explicar. O próprio André Breton, o teórico francês, considerado o pai do surrealismo, qualificava o México como pátria do humor negro por seus numerosos costumes que conciliam a vida e a morte, que concilia a vida e a morte. No entanto, lembra, conjunção, no entanto, os especialistas, espertos especialistas, negam que essa celebração suponha que o México zomba, zombar, que o México zomba da morte, ou que não recebe com tristeza e dor a chegada desse momento. Eles sofrem. Está escrito aqui. A celebração dos mortos não significa que os mexicanos não tenham medo à morte, mas bem, é alegria, eles sentem alegria porque os mortos voltam. Mas eu acredito que houve uma má interpretação, uma leitura superficial da nossa festa, explica Medina. Palavras dele, Medina. E aqui, nós estamos vendo aqui um filme que a Disney, Cocô, o mundo todo conheceu o Dia dos Mortos com esse filme. Sabe que Disney, né, impotente, né, ou seja, potente em todo o mundo, né? Ele fez esse filme Cocô, né? O filme Cocô de Disney Pixar popularizou a tradição mexicana do Dia dos Mortos no mundo todo. Eu vi o filme, é muito bonitinho. Legal. Cocô. Assistam.
Você vê na internet. Essa ideia, em parte, se tem também em muitos países em que o Dia dos Mortos mexicano se fez popular em todo o mundo, nos últimos anos, por causa do filme. Georgina Larus, mexicana de 30 anos, que estuda na Rússia, ela estuda lá e também é professora de espanhol lá. Ela teve que... Ler, né? Lembra, né? Ler. Ela teve que explicar às suas alunas de espanhol que essa celebração que conheceram, em boa parte como milhões de pessoas no mundo, graças à película, o filme Coco, é muito mais que diversão. É muito mais que canções e álcool, bebida alcoólica. É uma festa que nos une como comunidade. E o fato de que eu colocar a minha oferenda a milhares de quilômetros de casa, porque ela lembra que ela está na Rússia, te faz sentir essa conexão com tua família, com teus mortos, né? Em definitiva, como você é. Diz ela, né, Georgina, o BBC Mundo. E aqui é o altar que ela teve que se virar com os produtos russos para fazer o seu altar. Está escrito, a Georgina teve que se virar com produtos russos para elaborar seu pequeno altar de mortos em sua residência estudantil em Moscou. Desde Cidade de México, Gabriela Luna coincide. Isso, lembra? Gabriela é a neta que colocou o altar de lã, né? Então, é as duas, né? Então, desde México, Gabriela Luna coincide no a satisfação que é pensar que há uma ponte no qual os familiares voltam, caminham, né? Para voltar para casa, honrando-os e acompanhando-os para casa. Já só em virtude disso, me parece que nós deveríamos continuar preservando essas cores, que, além do mais, nos fazem mexicanos, tão característicos e tão únicos em todo o mundo. Ela fala isso com orgulho. Depois, a celebração desse atípico, lembra que ela não é típico, né? Dia dos Mortos, do México, terá que passar outro ano até, lembra, até que as recordações na memória dos vivos no México voltem para habitar, né, conseguir o regresso deles, ao menos por algumas horas. É a alma dos defuntos que volta, gente. Não são os seres, não. É a alma deles. É um sentimento. É muito bonito. E aqui eu tirei na internet. Final de semana. Então, aqui, ó. Aqui, vocês vão ver aqui, ó. Tem um exercício, 2, 3,
4. Só que aqui tem a resposta. Então, aqui você vai ler e depois você vai ver a resposta. Se concorda a explicação. Eu coloquei, não só coloquei a letra, também coloquei uma explicação, tá? Então, vamos lá, vamos ver isso aqui. Está terminando, mas vamos lá. 5 siglos igual. 5 séculos iguais. Temos 1, 2, 3. São falas dos índios aqui. Um índio fala com o outro. ¿A qué viene esta gente? No sé, pero dicen que tenemos armas de destrucción masiva. Oh, no! Então, e essas pessoas estão fazendo o que aqui? E o outro fala, não sei, mas dizem que nós temos armas de destruição massiva. Oh, não! Então, vamos lá. A expressão coloquial, ¿a qué viene esta gente? Sugere o quê? Vamos lá. Quero que você me dê a letra, hein? A alegria dos nativos ao ver aqueles homens desconhecidos e armados, a arrogância com que são recebidos os recém-chegados, o sentimento de ódio revelado pelos habitantes do Novo Mundo, não, você não pode. A simpatia que os indígenas sentiam por aqueles homens barbudos, CD não pode. O desconhecimento por parte dos indígenas em relação aos conquistadores. Então, aqui vem esta gente, sugere o quê, gente? É, não é, gente? O desconhecimento, não sabe, né? Uma pergunta, né? O desconhecimento por parte dos indígenas em relação aos conquistadores. Vamos ver se acertamos? Vamos ver aqui. Ó. Resposta. A letra correta, a letra E. Essa expressão denota o desconhecimento deles. Em português seria, por que esse povo está aqui? Muito bem. Então, continuem aqui, tá? Leiam e façam, tá? Na próxima aula, continuaremos. Adiós!